Boa noite a todos. Queria agradecer aqui a presença de todos e principalmente a oportunidade. Bom, o tema da aula é Micael de Nébadon. Deixa eu passar aqui. Tá. E assim, eu não tenho a pretensão de que todos concordem, né, com o que vai ser falado, mas o que eu estou trazendo aqui é o esforço próprio, né, que eu tive aí e o que eu venho entendendo do livro até agora. Então, é a minha interpretação do que eu faço disso. Muitas vezes, como a gente vai falar de vários capítulos aí, tópicos, né? Algumas vezes vai repetir algumas coisas, mas eu acredito que seja válido também para fazer o assunto fixar melhor na mente. E, como de praxe, a gente vai fazer um minutinho aí para dar aquela conectada com o Pai, né? Uma oração ao final aí, para que os nossos pensamentos aí sejam voltados, a nossa atenção esteja focalizada aqui, né? E que a gente possa realmente usufruir aqui do que a gente vai conversar. Espero que seja útil para todos, para crescimento espiritual e para o objetivo do livro, né? Que é a expansão da nossa concepção cósmica e da nossa concepção espiritual. Amado Deus, amado Senhor Jesus, Micael de Nébadon, agradeço a Ti essa oportunidade maravilhosa e aos irmãos da Escola Urântia por darem essa oportunidade de falar um pouquinho a respeito da Tua personalidade e do que o livro está nos ensinando. Nos ajude a entendermos o que está nas entrelinhas do que o livro traz, aquilo que o Senhor prepara para que o nosso espírito seja alimentado, o conteúdo que vai nos fazer mudarmos de status material para um status mais elevado, mais próximo de Ti, que nós possamos conseguir, com o que vamos ouvir aqui, nos tornarmos mais amigos, mais próximos do nosso ajustador do pensamento e que esses ensinos nos ajudem a despertar a necessidade e também nos ajudem a ter mais coragem, mais fé e mais confiança ao falar com os outros sobre Ti, sobre o Evangelho que liberta, sobre o Evangelho do Reino, sobre a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. Muito obrigado, amado Mestre, Senhor. Amém. Vou dar continuidade aqui. Como referencial aqui para esse estudo, foi levantado aqui dos documentos 20, 21, 32, 33 e 119. Tá joia? Bom, como parte introdutória aqui, gostaria de começar falando a respeito dos filhos Micaéis. E vai ser uma leitura breve aqui do que o livro traz. Os filhos de Deus do paraíso, eles têm 3 origens. São os filhos primários, ou filhos criadores, que são trazidos à existência pelo Pai universal e pelo Filho eterno. Os secundários, ou filhos magisteriais, que são os filhos do
Filho eterno e do Espírito infinito. E os filhos instrutores da Trindade, que são uma progênie do Pai, do Filho e do Espírito. Então, a gente vê aí que existem três classes, né, dos filhos de Deus do paraíso. Nós vamos falar hoje da primeira classe aí, que são os primários, né, os filhos criadores, também conhecidos como filhos micaéis. As ordens de filhos do paraíso revelam-se como ministros divinos. Eles são criadores, servidores, outorgadores, juízes, instrutores e reveladores da verdade. Eles percorrem o universo dos universos, desde as margens da ilha eterna até os mundos habitados do tempo e do espaço, realizando no universo central e nos superuniversos serviços múltiplos, nem todos desvelados nessas narrativas, no caso o livro de Urântia. Então, essas são as funções, né? Eles criam, servem, se outorgam, julgam, são instrutores e reveladores da verdade. Os filhos micaéis, eles são os filhos criadores do paraíso. Tá? Os filhos criadores do paraíso servem não apenas como filhos na sua ministração descendente do serviço de auto-outorga, mas também, depois de haverem completado as suas carreiras de auto-outorga ou autodoação, cada um funciona como um pai do seu universo, no âmbito da sua própria criação. Enquanto os outros filhos de Deus continuam os serviços de auto-outorga e elevação espiritual, destinados a conquistar para os planetas, um a um, o reconhecimento voluntário da lei do amor do Pai Universal, culminando na consagração da criatura à vontade do Pai do Paraíso e na lealdade planetária, à soberania do Filho Criador sobre aquele universo. Então, os filhos micaéis, eles se outorgam, sim, mas eles fazem isso de uma maneira diferente dos outros filhos de Deus do paraíso, né? No caso aqui, eles continuam como uma função de conquistar os planetas, né? O reconhecimento da criatura, para isso que serve a revelação da verdade, tá? Que à medida que a gente vai conhecendo a verdade, a gente pode se consagrar à nossa vontade, à vontade do Pai do Paraíso. Pelo menos para mim, há muita lógica nessa consagração, nessa busca pela amizade com Deus, né? Por me tornar mais leal a Jesus, porque quanto mais você conhece, mais você quer estar perto de Deus, se parecer com Ele e buscar cada vez mais avançar na sua evolução espiritual, e isso quer dizer se tornar mais parecido com Jesus, mais parecido com Deus. Micael de Nébadon, ele é a personificação número 611.121 do conceito original de Filho Criador do Paraíso. A sua residência é em Salvington, que é a capital do universo local de Nébadon, né? O universo local da qual nosso planeta, faz parte. Porém, passa grande parte do seu tempo em visitas às capitais das constelações, aos sistemas, até mesmo aos mundos, né, habitados, em visitas ao paraíso e aos anciões dos dias do superuniverso. Gabriel é o seu representante, quando da sua ausência pessoal. Então, Gabriel, a gente vai ver um pouquinho mais a respeito dele lá na frente, mas ele é o executivo. Quando Jesus, né, Micael de Nébadon, está em alguma missão, o seu primogênito, né, no caso Gabriel, ele assume o lugar ali de liderança juntamente com a consorte de Jesus, a ministra divina, e também o seu irmão Emanuel, né? União dos dias do nosso universo. Experienciou a vida em
todas as 3 fases da existência inteligente, a saber, a mais baixa de todas, que é a fase de existência mortal, né? Aqui como nós estamos, em carne e osso. Depois, na fase de existência moroncial e também na fase de existência espiritual, de um mortal ascendente. Por conta da sua outorga em nosso planeta, é também conhecido como Cristo Micael, né? Então, ele tem esse título, né, de Cristo Micael também. Não é o Filho Eterno, ele não participa da Trindade do Paraíso. Então, algo que eu mesmo tinha como uma concepção, antes de conhecer o livro de Urântia, era que Jesus era a segunda pessoa da Trindade, no caso aí, o Filho Criador, ou o Filho Eterno. Mas a gente agora já sabe que não, né? E ele é um representante, né, perfeito do Pai e do Filho, pois ele é um filho de origem no Pai e no Filho. Exerce o mesmo poder de atração espiritual de Deus para o Filho em seu universo local. Continuando aqui, é também a personificação do Pai em todo o Nébadon. Ele personifica perfeitamente a figura do Pai do Paraíso em Nébadon. São focalizações finais do poder de personalidade dos poderosos atributos no tempo e no espaço de Deus o Cétuplo. Então, não só Jesus, mas todos os Micaéis, eles são essas focalizações finais do poder de personalidade, né, de Deus o Cétuplo. Para o nosso universo e para todos os seus mundos habitados, tal Filho soberano, em todos os intentos e para todos os propósitos práticos, é Deus. Então, Jesus é Deus conosco, é o Deus que o nosso universo conhece. Esse Filho e seu espírito materno coligado são os nossos pais criadores. A gente pode considerar Jesus como nosso pai criador e a ministra divina como nossa mãe. Para vós, né, no caso nós, Micael, o Filho Criador, é a personalidade suprema. E também para nós, o Filho Eterno da Trindade, ele é super supremo, ele está acima de Micael, né? Uma deidade acima. Uma personalidade de deidade infinita. Então aí a gente vê que são personalidades distintas uma das outras. Micael de Nébadon. Na pessoa do Filho Criador, nós temos um governante e um Pai divino, que é tão poderoso, eficaz e beneficente quanto o seriam o Pai universal e o Filho eterno, caso ambos estivessem presentes em Salvington e engajados na administração dos universos, na administração dos assuntos do universo de Nébadon. Ele representa o Pai e o Filho com a ministra divina e suas jornadas de auto-outorga, por onde se qualifica para representar o Ser Supremo. Exaure dessa forma o potencial da experiência presente finita, sendo os únicos seres a possuírem tais qualificações. Então, essa classe Micael, ela adquire uma qualificação tal que é ímpar e que possivelmente, como se especulam aí, a gente vai ver mais na frente, os reveladores, essa qualificação ela não é por acaso, né? A gente sabe que existem mobilizações de espaço que transcendem o espaço-tempo, né? Que é o supratempo e o espaço transcendido, na qual as mobilizações de vida elas virão a acontecer. Provavelmente as qualificações de um Micael elas serão com propósitos a serem revelados nesse âmbito. Filho Criador do Paraíso. Então, como Filho Criador do Paraíso, Micael ele gera universos locais no tempo e no espaço,
que é uma localização. Por exemplo, o paraíso ele está fora do tempo e do espaço. Já os universos, né, que são criados pelo Filho Criador, eles estão em outro nível. Um nível onde existe o tempo e o espaço. Existe um terceiro nível, que é o supratempo e o espaço transcendido. Então, nós estamos no tempo e no espaço, e quem gera esses universos locais são os filhos criadores. Possuem uma origem dual, como já foi falado, no Pai e no Filho. São muitos, mas cada um deles é único. Por isso, podem ser chamados de filhos unigênitos. Cada um é ímpar. Ele forma, ele evolui e perfecciona um universo local. Essa é a principal função de um filho Micael. Desfrutam da aprovação sustentadora do Pai Universal. Tudo o que fazem é sustentado de forma a ser aprovado pelo Pai. Evoluem a Micaéis mestres, ou Micaéis soberanos, quando completam a sua carreira de auto-outorgas. São partícipes da natureza divina e das naturezas mais baixas. Então, a gente vai destrinchar isso um pouquinho mais na frente. O Micael surge quando ocorre a unificação criadora entre a plenitude da ideação espiritual absoluta no Filho Eterno e a plenitude do conceito da personalidade absoluta no Pai. Quando há a plenitude dessas duas coisas que a gente falou aí, um Micael surge. E é uma progênie unigênita, né? Única, da união entre conceitos originais das duas mentes infinitas, eternas e perfeitas dos criadores. Não há nem haverá dois Micaéis iguais. Todos são únicos e expressam inqualificavelmente a incorporação de toda e qualquer fase, característica, possibilidade, realidade divina únicos. Então, cada um deles expressa tudo isso de maneira única. Pessoal, se tiverem dúvidas ou quiserem fazer participações, podem levantar a mãozinha aí, e se caso eu não veja, né, Neemias, me ajude aí, alguém me ajuda aí a ver, né? Quem quiser falar alguma coisa, pode se manifestar. Ainda sobre a origem e natureza. Os Micaéis possuem diferenças, uns se assemelham mais a Deus, o Pai, e outros se assemelham mais a Deus, o Filho. As características administrativas do nosso Criador, de Cristo Micael, Jesus, em Nébadon, indicam que ele se assemelhe mais ao Filho Eterno. Está sempre acompanhado de um embaixador, um conselheiro da Trindade, no caso, o União dos Dias, também conhecido por nós, pelo livro de Urântia, como Emanuel. Tá? E provavelmente existam mais de 700 mil filhos criadores. Tá? O livro traz justamente isso, provavelmente. Criadores de universos locais. Então, um universo local, ele é o local, é a obra pessoal de um filho criador do paraíso. Consta de 100 constelações, das quais cada uma abrange 100 sistemas de mundos habitados. E cada um desses sistemas, ele conterá, afinal, aproximadamente 1000 esferas habitadas. Um filho criador, ele passa por um período de preparação. É um período de estudo, um período de observação, onde ele vai passar por fases, no paraíso, depois em Avona, e nos universos criados por seus irmãos. Depois que eles criam o seu universo e que eles passam pela sua jornada de auto-outorgas, onde eles vão se aperfeiçoar mais ainda, eles se tornam o Deus da sua obra criada.
o Deus no conceito bem ampliado, o representante perfeito da Trindade do paraíso, do Pai do paraíso em seu universo. Trabalha em conjunto com a terceira fonte e centro, a saber, o Espírito Infinito. Cada filho criador é acompanhado por uma filha criadora do Espírito Infinito, que se tornará o Espírito Mãe do universo criado, a ministra divina. Aqui a gente abre um parêntese para falar a respeito da ministra divina. É interessante a gente notar que o número da ministra divina é exatamente o mesmo número de Micael. A nossa ministra divina, ela é o número 611.121. E não está em outro slide, mas também é uma observação que eu notei, União dos Dias, Emmanuel, ele também tem exatamente o mesmo número de Jesus e da ministra divina. Ela é o espírito materno do universo, a nossa mãe espiritual, ela é a cooperadora voluntária de Jesus, então ela se voluntaria para isso. Ela é co-diretora com o filho, é indispensável na administração do universo. Reconhece a sua subordinação ao filho quando este completa a sua jornada de auto-outorgas, transferindo a ele toda a autoridade no céu e na terra. Micael é eternamente dependente de sua companheira. E o livro traz isso como sendo um modelo transcendental de organização da família, onde o homem preparado para tal tem a confiança e todo o apoio da sua ajudadora, da sua mulher, né, no caso, fazendo aí esse paralelo com a família humana, e ele é eternamente dependente dela. O livro traz a seguinte afirmação. Ele diz que este é um alto ideal da família e da instituição humana do casamento voluntário. Olha que bacana isso. Funcionam sempre juntos, com o conselho e aprovação mútuos. Eu achei isso aqui fantástico, que fala a respeito de algo prático. Se a gente parar para pensar, quanto mais nós conhecermos sobre a ministra divina e sobre Jesus, mais teremos também um embasamento para que possamos nos tornar melhores esposos, melhores esposas e construirmos assim melhores famílias. Continuando aqui. Criadores de universos locais. Os Micaéis são sujeitos a limitações criativas. Por exemplo, quanto à energia matéria, ele deve agir de acordo com o consentimento e também em consonância com o Espírito Infinito. Então, não é a revelia. Ele vai ali agir em conformidade com o Espírito Infinito para criar ali a energia matéria do seu universo. Com relação aos projetos e tipos de criaturas, eles também não vão agir de forma aleatória, mas eles vão agir de acordo com o consentimento e cooperação do filho materno original e eterno. Alguém quer fazer alguma observação? Abriram aí o microfone, mas acho que não, né? Com relação à personalidade, a personalidade ela deve ser, né, trabalhada sempre de acordo com o Pai Universal, pois é ele que projeta e outorga a personalidade. A mente, por sua vez, é um dom da terceira fonte e centro. E os projetos e tipos de espírito, sempre controlados pela Trindade, Pai, Filho e Espírito. Então, essas limitações criativas que fazem parte aí desse imenso projeto de criação de um universo local, né?
Assim como não há dois Micaéis iguais, também não há dois universos locais iguais. Na ausência de um filho criador no seu universo local, quem assume a direção é seu primogênito, o brilhante estrela matutino, no caso, Gabriel, que conta sempre com a colaboração do União dos Dias, Emmanuel, e da ministra divina. Sobre a soberania no universo. Existem estágios, né? E o estágio inicial de soberania de um filho criador, ele é autolimitado. Já a gente vai falar mais a respeito disso. Mas ele é um vice-regente. Ele governa de acordo com a vontade e o guiamento do Pai do paraíso. Eles escolhem conquistar experiencialmente a sua soberania, através do serviço, da colaboração. Ou seja, a sua soberania ela é conquistada, principalmente nas auto-outorgas, nas suas autodoações, na figura das criaturas criadas. Existem 7 níveis de manifestação dessa soberania. A soberania inicial como vice-regente, a soberania conjunta com a ministra divina, ainda como vice-regente, aparecendo aqui essa janelinha de novo, né, Nemes? Bom, aqui tá tudo assim, tem uma janelinha aqui, ó. Essa janelinha. Não sei o que é isso. Eu também não sei. Bom, depois, a soberania crescente de vice-regente. Essa soberania crescente de vice-regente acontece quando ele inicia o seu ciclo de auto-outorgas. Então, ele começa as auto-outorgas e essa soberania ela vai crescendo à medida que ele vai completando de maneira exitosa cada uma das auto-outorgas. Depois que completa as 7, ele adquire a soberania suprema do seu universo. E essa é uma soberania que ainda vai crescer. Ela vai crescendo para um nível crescente, soberania suprema, onde o seu planeta, ou seu planeta não, onde os planetas estão atingindo um nível espiritual, um nível de desenvolvimento elevado, que a gente chama de luz e vida, e ela se torna uma soberania trinitária quando o seu universo criado todo entra em luz e vida. Ainda existe um outro patamar de soberania a ser conquistado, que é a soberania não revelada, quando o universo, quando a missão posterior ao tempo e ao espaço, ela estiver sendo revelada. Aí é algo que nem os reveladores sabem dizer ao certo. Continuando aqui. A técnica para se obter a soberania suprema. Essa técnica, ela é uma técnica que se compõe aqui de alguns pontos. Tá? Primeiro, os Micaéis experimentam em 7 níveis de existência da criatura. Eles vão lá experimentar a vida da criatura. Eles vão consagrar a sua vontade aos 7 espíritos mestres em cada uma das auto-outorgas. Eles vão cumprir cada uma das 7 consagrações da vontade dos espíritos mestres. Então, não é só ele se consagrar, ele tem que cumprir ali a meta daquela consagração. Ele retrata experiencialmente o auge da vida da criatura para Deus, no paraíso, e
todas as inteligências do universo. Ele revela a vontade cétupla da deidade em cada uma das suas outorgas. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar esse negocinho daqui. Pronto. E unifica a vontade e a revelação de Deus com a vida da criatura. Alcança relações novas e mais elevadas com o Ser Supremo. Então, essa é a técnica que o livro descreve para que o Micael ele atinja a soberania suprema do seu universo. A gente vai estar falando um pouco mais a respeito disso na frente. Então, as auto-outorgas. Todos os filhos micaéis, eles devem se auto-outorgar, tá? Apesar de que isso não é obrigatório, mas, ou seja, eles podem não fazer, mas eles, quando ingressam, quando fazem, e todos fizeram até agora, eles vivem elas integralmente, todas as 7. Os filhos criadores são classificados de acordo com o número de auto-outorgas realizadas. Então, se auto-outorgou 3 vezes, eles têm uma classificação. 4 vezes tem outra. 2 vezes e assim sucessivamente. São abrangentes e variadas, mas sempre contemplam a experiência humana mortal. Em todas as auto-outorgas, apenas uma vez o filho criador nasce de mulher. Após completar o ciclo de auto-outorgas, o filho criador prossegue até a mão direita do pai. Lá é onde ele vai receber a aceitação e a soberania do seu universo criado. A auto-outorga na carne, de Micael de Nébadon, foi o último ato para a concretização do seu julgamento, do seu juramento sagrado. Então, eles fazem um juramento, né, como a gente viu lá, essa escala progressiva de aquisição da soberania, ela é voluntária e o filho Micael, ele faz um juramento sagrado de que ele só vai assumir a soberania do seu universo quando ele completar de forma exitosa todas as auto-outorgas. No que concerne à jurisdição do seu universo local, Jesus alcançou a autoridade plena, a saber, aqui no nosso planeta, há 2000 anos atrás. Aqui. Bom. Após completarem as suas carreiras de auto-outorgas, eles são considerados uma ordem separada, a ordem dos filhos mestres cétuplos. Ela não é bem uma ordem diferente, tá? Mas ela é tão especial que se torna, por consideração, uma ordem diferente de seres, né? Aqueles que já completaram e aqueles que ainda não completaram. Ela faz um filho criador, né, se elevar até o plano experiencial de filho mestre. Ele já tem o conhecimento do ponto de vista da criatura e também conhece na prática, vivenciou a vontade cétupla das deidades do paraíso, da deidade cétupla. Ela é conquistada plenamente, né? Ela é uma conquista do direito de governar o seu universo e administrar os seus mundos da forma como o Micael bem entender. Incorporam tudo o que pode ser assegurado a eles da paternidade divina e abraçam tudo que pode ser derivado da experiência da criatura perfeccionada. Por que deveria o homem lamentar-se da sua baixa origem e da sua carreira evolutiva forçada,
quando os próprios deuses devem passar por experiências equivalentes, antes de serem considerados experiencialmente condignos e final e completamente competentes para governar os seus domínios no universo. Eu achei essa frase aqui muito fantástica, porque muitas vezes a gente se pergunta, nossa, mas é um caminho tão grande, e isso às vezes pode desmotivar alguém, né? Mas essa frase aqui, ela nos motiva, porque mesmo um filho criador que é Deus, é um com Deus, ele passa por todo esse processo de aprendizagem, de autodoação, de experienciação. Então, assim, se eles passam por isso, quem dirá nós, né? Que estamos numa escala infinitamente mais inferior. A relação dos filhos mestres com o universo. É interessante essa janelinha, cara. Eu queria saber como tirar ela daqui. Adriano, Oi? a resposta que aparece na internet para esse tipo de janela é alguma aplicação que você está rodando em segundo plano. Aí. Seria interessante que você tentasse fechar os demais aplicativos. Aí. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu tentar fechar isso aqui. Será que saiu? Então não vai mais aparecer. Será que era isso? Saiu. O calculador estava ligado aqui. Vamos lá. A relação dos filhos mestres com o universo. Com relação ao poder. Obrigado, hein, Milton, por desvendar aí o segredo. Com relação ao poder. Depois que adquirem o status de filho mestre, ao final da sua auto-outorga, a sua 7ª auto-outorga, ele tem o poder ilimitado, inquestionável e supremo. Pois ele tem o ponto de vista cétuplo da deidade, ele tem a atitude cétupla das criaturas, e ele sintetiza perfeitamente tanto a atitude do paraíso e o ponto de vista da criatura. Então, isso faz com que ele se qualifique, né, em todos os aspectos para ser supremo em autoridade. A sua soberania abrange o conteúdo mais pleno possível e manifestável do poder e autoridade da Trindade do Paraíso, dentro, claro, dos limites tempo-espaciais. O Filho Criador perde a autonomia para criar novas formas de seres e passa a se devotar mais exclusivamente à administração do que foi criado. Então, daí para frente, as outras ordens que podem vir a ser criadas não está mais sobre a responsabilidade de um filho mestre, né? Ele transfere essa responsabilidade e atua mais como um administrador. O objetivo é coordenar todas as ordens de seres inteligentes e sensíveis a Deus até a espiritualização. Tudo que for inteligente e não puder ser espiritualizado, vai perecer. E tudo o que for errado, que for pecado, que não puder ser reabilitado, será por fim também aniquilado. Essas são atribuições, né, que vão acontecer após aí a aquisição da soberania plena do universo por parte do filho Micael. A sabedoria dele. Nada ultrapassa ou escapa à sabedoria de um filho cétuplo, não, de um filho mestre, no que diz respeito ao funcionamento do seu universo. Ele conhece perfeitamente, plenamente os seus filhos, e principalmente os filhos de Deus que funcionam em seu domínio, no seu universo local. Eles parecem estar em plena comunicação com os mundos que receberam
as auto-outorgas voluntárias, né? E com conexão ininterrupta com o espírito materno e eterno no centro de todas as coisas. Acredito que isso se dê por conta da sua interligação com a ministra divina também. O destino dos Micaéis mestres. Então, esse destino está relacionado com o alcançar e a liberação dos potenciais criativos, tempo espaciais e o domínio de técnicas suprafinitas de construção da vida nos universos fora do tempo e do espaço. Então, o futuro é eles adquirirem, né, potenciais criativos que estão além do tempo e do espaço. E também dominar técnicas que são técnicas de criação de vida que extrapolem o tempo e o espaço, atingindo níveis absolutos de serviço no lance entre a ministra divina, juntamente também com o espírito criativo materno. Então, nós teríamos aí o progredir do conhecimento e do poder ainda de um filho criativo, tendo aí a liberação desses potenciais, né? Que até então eles não gozam deles, de construção de vida fora de um universo de um universo no tempo e no espaço. E eu acredito que à medida que esse universo for se desenvolvendo e chegando à luz e vida, também o Micael mestre ele vai atingindo a liberação desses potenciais. Assim como o Ser Supremo, ele está a se factualizar na experiência. Os filhos mestres estão atingindo a realização pessoal dos potenciais da divindade do paraíso, contidos nas suas naturezas inescrutáveis. Acreditamos que, na eternidade, o destino dos Micaéis seja, literalmente, constituírem-se no caminho, na verdade e na vida de todos, iluminando sempre a senda estreita que leva todas as personalidades do universo à suprema divindade, pela absolutude última até a finalidade eterna da deidade. Então, isso me leva a entender que o trabalho de um Micael, ele, quando está relacionado ao tempo e ao espaço, como no caso de um universo local como Nébadon, ele está preparando esse mesmo Micael para um futuro onde ele também vai atuar como criador de universos que estão fora do tempo e do espaço, ou seja, no universo último, no universo que transcende o tempo e o espaço. Né? Se alguém tiver uma interpretação diferente dessa e se achar confortável para compartilhar, vai ser muito bem-vindo. A obra de um filho criador. Então, como a gente falou, vamos entrar um pouquinho mais aqui no universo local. Ele é composto de 100 constelações, 100 sistemas, e cada sistema é 1000 mundos. Tá? Totaliza aí mais ou menos 100 milhões de mundos habitados, né, quando o universo estiver plenamente habitado. Todos os planetas habitados com vida inteligente são evolucionários, ou seja, eles começam de uma maneira muito rudimentar e vão ganhando incrementos em sabedoria, em desenvolvimento, até atingirem níveis maiores de desenvolvimento. Né? Esse desenvolvimento ele é intelectual e espiritual. A sede central do universo de Nébadon se chama Salvington, a gente já havia falado nisso. A criação do homem, ela só acontece após a povoação do universo local pelos filhos divinos de Micael. Então, quando tudo está pronto, aí começa a acontecer
a povoação, né, do homem, a criação do homem nos universos, nos planetas onde a vida humana de carne e osso vai aparecer, a vida evolucionária. Atualmente, no último censo, né, eu acredito, na última contagem aí de planetas habitados, tinham 38.401.101, perdão. 3 milhões. Isso, 3.840.101 planetas habitados em Nébadon. Nossos vizinhos, né, universos locais mais próximos são Avalon, Encelon, Sancelon, Portalon, Wolvering, Favoning e Alvoring. Achei legal colocar isso aqui, porque assim, é uma curiosidade, né? Sempre achei bacana isso aqui. Adriano? Oi. Não, ali você mencionou 100 milhões de mundos habitados, mas você colocou 10 milhões, né, de mundos habitados. Onde que eu coloquei 100 milhões? Ali depois de constelações, sistemas. Ah, tá. Embaixo. É 10 milhões, né? Eu falei 100? 10 milhões. Hã? É que eu fui aqui, eu falei 100, né? É que eu fui aqui no automático, né? Vim 100, 100 mil, aí eu falei, vamos de 100 aqui. Tá bom. Mas é 10, tá? Muito obrigado aí. Nada. Na minha cabeça eu estava falando 10. Vou tirar aqui essa bolsa. Então, nós temos aqui o futuro de cada um desses planetas, sistemas, constelações e, por fim, do universo local, seria um futuro de luz e vida. Esse futuro de luz e vida é onde todos esses planetas eles se encontram plenamente maduros, plenamente desenvolvidos em intelecto e, principalmente, em espiritualidade, em espírito, tá? Em desenvolvimento espiritual. A obra de um filho criador, continuando, temos um propósito eterno e divino no universo local. Um plano colossal, um ideal espiritual muito elevado, né? Chegar a elevar todos esses universos que são imperfeitos à perfeição, né? Então, a gente está seguindo aqui, tentando nos tornarmos a imagem e a semelhança do Pai, buscando cumprir no tempo e no espaço aquele maior mandado de todos, que é sede perfeitos como o Pai é perfeito. E esse é um plano que abrange aí muitos milhares, trilhares de mundos habitados, né? Então, assim, cada ser evolucionário, né, de um planeta como o nosso, ele pode chegar até a morada do Pai, ao desenvolvimento, né, onde nós, criaturas imperfeitas, podemos nos tornar um com o Pai, na morada eterna do Pai. E isso, não só figurativamente falando, né, mas isso de forma a chegarmos mesmo, né, a reconhecermos, falar, caramba, quem fala que um dia, lá em Urântia, eu poderia estar aqui. A pessoa, quando a gente chegar lá no universo central de Avona, onde a gente vai estar às margens do paraíso, e quando a gente chegar no paraíso, falar assim, meu Deus, eu cheguei. Que coisa maravilhosa. Quando conseguirmos isso, nos tornaremos como pessoas e cada um indivíduo, né, se tornará eterno. Esse é o nosso destino potencial, né? E por isso que nós somos seres evolucionários, nós podemos ascender, né? São filhos ascendentes de Deus, enquanto o Micael é um filho descendente, e nós somos filhos ascendentes. A obra de um filho criador. Continuando. Então, no universo local, ele está dividido aí administrativamente
Dividido não, ele tem ali a sua administração composta pela ministra divina, por o executivo, né, principal aí do universo local, que é Gabriel, nosso brilhante estrela matutino, o União dos Dias, que é o conselheiro de Jesus, né, Emanuel, ele é o representante da Trindade do Paraíso, é o irmão, né, de Jesus. Temos a figura dos fiéis dos dias, que são representantes da Trindade do Paraíso, mas eles atuam nas constelações e são irmãos de ligação de Emanuel. Atuam como conselheiros nas capitais das constelações. No universo local, a gente tem a administração geral, dividida aí com Gabriel, como eu falei, né, que quando Jesus ele vai para alguma missão, Gabriel assume, ele é o executivo. O pai Melquisedeque, o assistente, né, que é o assistente de Gabriel, a subadministração em diversos níveis, né, a sistema, eles são geralmente administrados por Lanonandex, da classe primária, e cuidam do status físico e biológico dos planetas. Nas constelações, que são administradas pelos Altíssimos, eles têm a atenção especial aos aspectos sociais e governamentais dos sistemas e planetas. E governantes universais, né, no caso de Jesus, se ocupam com o status espiritual dos reinos. Não que os outros também não se preocupem com isso, mas esses são os focos principais da administração aí de cada nível administrativo do universo local. Agora a gente vai entrar no tópico sobre as auto-outorgas de Micael. E quem foi o porta-voz aí desses documentos que falam a respeito das auto-outorgas de Micael foi o comandante da Ordem dos Brilhantes Estrelas Vespertinos, que se autodenomina, né, como o nome dele, Gavalha, atributo inerente aos filhos criadores, esse atributo de autodoar-se na figura das suas criaturas. A primeira auto-outorga aconteceu com o Filho Eterno nos circuitos de Avona. Todos eles fazem uma promessa à Trindade do Paraíso, né, todos os filhos criadores, de não assumir a plena soberania do seu universo criado antes de completar com êxito o ciclo de auto-outorgas. Como eu falei, tá, pessoal? Às vezes fica um pouco repetitivo, mas isso é legal para que a gente fixe esse conteúdo, porque eu acho que ele é bem relevante. Tem o propósito de tornar o filho Micael um soberano sábio, compassivo, justo e compreensivo. Não que ele não seja, como o livro diz, mas que é extremamente importante essa experiência para ele. Pode falar, Hélio. Me chamou a atenção esse juramento. Eu entendi o tempo todo que esse juramento era posterior à sétima auto-outorga. Completada a sétima, ele faria um juramento. E da maneira que você está colocando, esse juramento é anterior até ele assumir a função. Eu queria esclarecimentos maiores. Isso. Ele faz um juramento prévio quando ele constrói o seu universo, e esse juramento ele implica em que ele não vai assumir, ele vai ser um governante, um vice-regente do pai, até ele completar a sua jornada de outorgas. Justamente isso mesmo. Da maneira que você está falando, depende do Micael de fazer ou deixar de fazer o cumprimento. Ele pode escolher. Regra... Não, só quero concluir. Da maneira que você está dizendo, ele poderia, em não fazer o juramento, ou até desonrar esse juramento, e me parece que isso é posterior, não anterior. Mas, de qualquer modo, tudo bem, entendi. Obrigado. De acordo com o que o livro descreve, esse juramento ele é anterior
a jornada de outorgas, onde ele se compromete a não assumir a soberania plena, né? E sempre está abaixo da autoridade do pai, tá? Em tudo que ele for fazer. Ao passo que, quando ele completa as auto-outorgas, é entregue a ele a soberania plena do seu universo. Tá? Ele pode escolher não fazer as auto-outorgas? Pode, mas tem uma série de consequências, né? Ele vai governar de uma maneira sábia, de uma maneira amorosa, sim, mas ele vai perder ali a presença de personalidades importantes no seu universo e também com uma autoridade autoimposta, né, por ele. Então, assim, existe esse caminho para ele conseguir a aprovação da Trindade do Paraíso. É assim que eu compreendo. Esse é um aperfeiçoamento pessoal e faz parte do preparo do filho criador. O último passo na sua educação para governar um universo local com julgamento justo e retidão divina. Aí, ainda a retidão que engloba todas as deidades. Voltou aqui a abençoada da... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que está funcionando aqui em segundo plano. Vou fechar isso aqui tudo. Fechar isso aqui também. Acho que são esses versículos. Tem muito, né? Peraí. Será que é? Vamos lá. Então, ó, as auto-outorgas de Micael, continuando. Deixa eu ver se eu falei tudo desse aqui. Tá. Então, elas não são essenciais, mas são totalmente necessárias a uma administração que pretenda ser equânime, misericordiosa e compreensiva para com a criação, né? Porque essa criação ela tem vidas inteligentes, mas são vidas imperfeitas. E, bom, eu concordo bastante com isso, pois à medida que você experimenta o que a outra pessoa passa, você tem outra concepção dela, né? Você vive na pele. Eu acho que é uma das coisas mais belas, né, que o livro de Urântia mostra para a gente, seria isso aí. Bem sábio de Deus, essa técnica. Então, na auto-outorga, o filho criador ele adquire o ponto de vista das criaturas com o objetivo de criar reservas de misericórdia suficiente para a administração de seres diferentes e que muitas vezes se debatem dentro de pântanos egoístas criados por eles próprios, né? No caso, nós. A gente dificulta todo o processo. E quando o Micael ele se doa na nossa pele, né, na pele dos seus filhos criados, ele percebe isso, ele tem ali o contato tete a tete, face a face com o ser humano, e fala, rapaz, realmente, esse povo aqui, eles precisam de uma reserva de misericórdia maior. Depois das suas jornadas, eles são certificados pelos anciões dos dias. Apenas aqueles que cumprirem as auto-outorgas têm essa certificação, né, cumprirem de forma exitosa, né, e adquirir o ponto de vista da criatura por ele criado. A primeira, no caso, o nosso universo local, ele começou a ser organizado há 400 bilhões de anos, e a jornada de auto-outorgas do nosso filho criador, né, no caso, Micael, Jesus, ela começou há mais ou menos aí 1 bilhão de anos atrás. Foi a sua primeira auto-outorga.
Não precisamente, mas cada auto-outorga ela é separada aí, de uma para outra, com intervalos de cerca de 150 milhões de anos. Então, é um bocadinho de tempo, né? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na primeira auto-outorga. Ela aconteceu há aproximadamente 1 bilhão de anos. Jesus se auto-outorgou na figura de um filho Melquisedeque. Né? Ela durou cerca de 20 anos do tempo padrão do universo. Se a gente for converter isso, vai dar aí aproximadamente 100 anos do tempo do nosso planeta. Nessa auto-outorga, ele serviu como um filho Melquisedeque em 24 missões emergenciais. E ao final dessa auto-outorga, ele foi reconhecido pelo seu trabalho, né? Que foi um trabalho amoroso, que foi um trabalho fiel, que foi um trabalho excelente em todos os sentidos. Tanto que ele foi nomeado pelos Melquisedeques, de forma unânime, como dirigente da Ordem Melquisedeque. E conquistou o amor e a adoração daquela ordem de seres, tornando-se eternamente um ministro da Ordem Melquisedeque. Eu achei isso aqui fantástico também, assim, cada uma dessas auto-outorgas, ela toca muito o coração, a gente vê assim que é algo muito belo, né? O Criador experimentando ali e servindo, isso é fantástico, faz a gente crescer só de ler. A segunda auto-outorga, ela se deu há aproximadamente 850 milhões de anos, né? Ela durou 17 anos do tempo corrente, ou 85 anos do nosso tempo, né? O tempo do nosso mundo aqui. Essa foi uma auto-outorga como um filho Lanonandek, né? Como um soberano de sistema, onde ele se voluntariou a ocupar de maneira provisória o lugar de um Lanonandek que se rebelou, né? O nome desse Lanonandek é Lutentia. Então ele se rebelou ali contra a administração do pai e acabou se rebelando contra Micael, né? Foi na constelação 37 do sistema 11, um planeta chamado Palônia. Apesar de curtinha essa auto-outorga, como assumindo o lugar do seu predecessor, né, o Lutentia, ele colocou em ordem todo o sistema, né? E nessa auto-outorga ele foi amado e reverenciado por todos. Teve um êxito fantástico na sua auto-outorga, porém ofereceu misericórdia e perdão ao seu filho caído, no caso Lutentia, né? Mas ele não aceitou, permaneceu no erro, né? Já foi julgado, né? E ele saiu de uma maneira muito aclamada, né? Quando chegou um outro Lanonandek para substituí-lo, eles fizeram uma grande aclamação a ele, e até mesmo Lutentia, o seu oponente, reconheceu que a administração dele foi justa e reta, mas que ele não se arrependeria. É uma pena, né? Algo meio que, assim, é difícil de conceber isso, né? Um ser da magnitude de um Lanonandek está de frente com o seu criador, porque ele reconheceu que quem estava ali na figura daquele Lanonandek era ninguém mais, ninguém menos do que o seu pai, criador, né, Jesus, ao qual ele tinha colocado em xeque ali a administração. É algo que eu não consigo entender mesmo, né? Como que ele não consegue se arrepender tendo ali na sua frente Jesus? Mas, infelizmente, ele não se arrependeu e já foi até julgado. Infeliz, na minha opinião. Bom,
Depois de 150 mil anos, aproximadamente, tá? 150 milhões de anos, há 700 milhões de anos atrás, no sistema 87 da constelação 61, precisamente no mundo 211, né? Um mundo que estava passando por um problema sério, também de rebelião. O seu príncipe planetário estava em rebelião, em rebelião contra também o governo do Filho Criador, né? Jesus, ele se auto-outorgou como um filho material e assumiu a função de príncipe planetário no lugar do seu também predecessor rebelde. Então a gente vê aí que as auto-outorgas de Jesus, elas foram muito bem aproveitadas para sanar problemas universais que estavam sendo colocados, né? Problemas como este aqui, por exemplo, no mundo 211, onde o príncipe planetário se rebelou. E, à época, Jesus falou, eu vou lá pessoalmente tentar entender o que está acontecendo e tentar solucionar o problema. Então, uma geração inteira foi a duração dessa... Qual foi o veredicto do julgamento de Lutente? O livro não fala especificamente se foi a extinção, mas fala que foi julgado. Então, assim, eu não sei se foi a extinção, né? Mas fala que foi julgado e que já acabou, né? Então, assim, não fala certinho, não, se foi extinto. Pelo menos eu não me atentei a esse... A gente pode ver depois certinho e passar, mas não fala certinho, não. Então, assim, a duração dessa auto-outorga, o livro fala que foi uma geração inteira. Eu não sei quanto que dura uma geração inteira aqui, né? Então não sei a duração certa. Mas eu sei que Jesus trabalhou só, e mesmo trabalhando só, conseguiu a regeneração completa, tá? Principalmente a regeneração do príncipe caído e de todos os seus assessores. E testemunhou a restauração do planeta ao serviço leal. Olha que bacana, né? Então, assim, o livro fala que esse é um dos capítulos mais belos nos anais de salvação de todo o Nébadon. Eu acredito que seja mesmo. Deve ter sido um trabalho muito amoroso e muito sábio o que Jesus fez nesse planeta para conseguir tamanho êxito, né? Após essa auto-outorga, os filhos e filhas materiais nunca se viram na tentação de reclamar suas designações ou ficarem faltosos perante as dificuldades das missões planetárias. Olha que bacana, né? Mesmo na auto-outorga, na missão planetária dos Adões Planetários aqui em Urântia, em nenhum momento nosso Adão e Eva planetário eles colocaram em xeque o governo do Filho Criador, né? Então isso confirma aqui mais ainda o que o livro está dizendo. Hélio, pode fazer sua participação aí, por favor. Tendo sido ele um Adão, provavelmente ele tinha uma Eva. O livro é omisso se ele teve filhos com essa Eva? Ele foi um Adão planetário, não teve uma Eva. E não teve também... e não teve uma ajudante, né? O livro fala categoricamente que ele trabalhou só. Grato. Por nada. Continuando. Bom, a quarta auto-outorga. Se a gente for pegar aí e for diminuindo de 150 a 150 milhões de anos, vai dar 550 milhões de anos atrás. Essa auto-outorga foi como um serafim supremo, tá? Um serafim de ensino. Essa auto-outorga durou 40 anos do tempo universal ou 200 anos do tempo do nosso planeta. Micael participou como secretário, junto com
26 serafins mestres e funcionou em 22 mundos diferentes. Olha que bacana, que rica essa experiência, né? Todo o Nébadon ficava de olho em todos os serafins supremos, porque eles não sabiam qual era realmente Jesus, né? Seu último compromisso foi como conselheiro e ajudante de um filho instrutor da Trindade, né? No mundo 462 do sistema 84 na constelação 3. Então, assim, nesse momento, as inteligências de Nébadon reconheceram que ali era Jesus. Ali, então, eles observavam ele, eu acho que praticamente diariamente, né? Não fala isso, mas eu imagino que sim. Nessa auto-outorga, ele ganhou o respeito e a admiração de toda essa ordem angélica, pois ele experimentou e foi testado em todos os sentidos como um deles. Então, assim, é muito motivador, né? Às vezes parece impossível, né, para nós, né, alguma coisa, e aí vem Jesus na figura humana e fala assim, olha, depende de vontade, se vocês quiserem, vocês podem conseguir também. Então, assim, algo maravilhoso e muito motivante. Imagino que para esses serafins aqui foi uma injeção de ânimo fantástica, né? Ver o seu líder, o seu mestre, o seu criador atuando como um deles, nossa, fantástico. Deixa eu só mudar. Pois não. Não, quando vem um filho, só para confirmar, mas parece que quando vem um filho instrutor da Trindade, é que os mundos já estão no início de luz e vida? Bom, olha, eu não sei dizer certinho isso, se realmente isso que acontece. Sim, quando eu acho que tem ocasiões que são fora desse padrão, né? Mas geralmente é quando o planeta já está mais evoluído, né? Então, nessa auto-outorga, Jesus ele participou como ajudante de um filho instrutor da Trindade. Provavelmente esse planeta ele estava já bem evoluído, eu acredito. Obrigada. Adriano. Oi, Neemias. Os filhos instrutores da Trindade, eles vêm aos mundos, né, normalmente, quando eles vão inaugurar a primeira fase da Era de Luz e Vida. Mas eles podem ir e voltar várias vezes. Então, pode ser que tenha sido no início, na inauguração da Era de Luz e Vida, ou pode ser também que tenha sido em algum momento das outras fases, né? Isso. Então, é o que eu estava especulando aqui também. Né, assim, pode ser, o livro não fala certinho quando foi, né? Mas eu acredito que possa ser no início, né, quando eles estavam inaugurando. Eita ferro, agora virou uma peteca aqui desse negocinho aqui, abrindo e fechando toda hora. Vamos lá. A quinta auto-outorga aconteceu há aproximadamente 400 milhões de anos, né? Aconteceu em Uversa. Nessa auto-outorga, Jesus ele tomou a forma de um peregrino ascendente, já no nível espiritual, né? E foi chamado de Eventod. Eu acho que se pronuncia assim, né? Eventod. Durou 11 anos do tempo padrão de Orvilleton. Nessa auto-outorga, ele foi testado de todas as maneiras e participou de designações e cumpriu deveres, assim como os outros espíritos mortais. Então, o espírito mortal, ele é o espírito de um ser, né, como nós, vamos supor, um ser humano que passou pela parte moroncial de desenvolvimento, conseguiu o fusionamento com o seu espírito ajustador e como um espírito, né, iniciante em Orvilleton, ele está progredindo. Foi nessa fase que Jesus ele se auto-outorgou. Então, ele experimentou
todas as provas, todos as nuances ali que o filho dessa ordem experimentaria. E demonstrou ser digno de confiança, ganhou o amor e o respeito e a lealdade de toda a ordem de filhos nesse nível de desenvolvimento. Esse evento, ele emocionou e cativou todo o Nébadon, né? E despertou também um interesse ainda maior dos seus filhos, pois tudo indicava que Micael cumpriria as fases mais baixas de auto-outorga, passando inclusive pela encarnação humana, né? Então eles ficaram mais empolgados ainda com tudo isso. A sexta auto-outorga aconteceu há aproximadamente 150 a 250 milhões de anos. Aconteceu em Edantum, a capital, sede central da constelação número 5. Tá? Essa foi como um mortal evolucionário, plenamente desenvolvido na fase moroncial. Tá? Então, assim, o Gavalha, ele fala o seguinte, que ele tem limitações que impedem ele de revelar mais sobre essa auto-outorga. Mas ele fala de uma maneira, assim, que essa auto-outorga, ela chega e instiga a nossa curiosidade de chegar lá para saber como foi essa auto-outorga, porque ele diz que ela é classificada como sendo a auto-outorga mais emocionante, o episódio mais emocionante de todos, inclusive além do nosso planeta, né? Aqui, Jesus passou por uma auto-outorga, assim, sem nexo, né? Morreu na cruz. Mas ele diz que nesse planeta, como um ser na ordem moroncial, né, no nível moroncial, essa auto-outorga dele ainda foi mais emocionante, né? Foi mais ímpar, né? Foi fantástico. Então, assim, eu gostaria muito de entender. Nessa auto-outorga, Jesus ganhou dons de companheirismo, de amizade, de compassividade, mesmo para com as ordens mais baixas de classe de seres do universo criado. Então, assim, deve ter sido um episódio muito legal, muito, muito emocionante mesmo. Fica claro que Micael ganhava o ponto de vista da criatura, né? Então, assim, nesse ponto aqui, Jesus já tinha ganhado o ponto de vista da sua criatura. E quando ele terminou, ele chegou, né, em Salvington e todos fizeram uma grande recepção para ele em Salvington, né? Então, assim, nas outras auto-outorgas, ele chegava e ninguém nem sabia que ele tinha chegado. Mas nessa eles já sabiam, né? Então, antes de ir para essa outorga, ele falou que estava indo. Nas outras não tinha acontecido isso, né? Ele simplesmente ia e eles, ele falava ali com a ministra divina, com Gabriel, muitas vezes com Emmanuel, mas nessa auto-outorga eles já sabiam, né? Então ele fez um anúncio que iria, eles acompanharam e quando voltaram, todas as inteligências ali, né, vieram e fizeram uma grande recepção para Jesus. E é interessante, né? O livro descreve que ele, ao receber todas aquelas honrarias, ele apenas falou assim: eu só estou fazendo com que meu pai seja conhecido, cumprindo a vontade do pai, né? Uma humildade, né? Demonstrando aí uma humildade característica de um filho Micael. Bom, as auto-outorgas, continuando aqui, a sétima auto-outorga, na verdade, ela aconteceu aqui no nosso planeta, né? Há cerca de 2020 anos atrás, né? Ela aconteceu num contexto onde a missão adâmica havia falhado, a rebelião planetária, a gente tinha aí um príncipe regente, né, um Lanonandek, né, revoltoso e antagônico aos planos de Jesus, né? Tínhamos todos os resquícios, até hoje temos os resquícios aí, resquícios da rebelião de Lúcifer, né?
nosso humilde planeta recebeu a maior honra de todas, né? Que é a recepção de um filho criador, do nosso filho criador. Foi também a outorga onde ele deu o passo mais incerto da sua carreira. Porque imagina só, como um mortal ascendente, ele estaria ali colocando em risco tudo que ele tinha feito até então, né? E toda a soberania do seu universo. Todos os olhos dos universos estavam focalizados no nosso planeta e eles acompanharam, né? Eu acho que quase que full time o que acontecia aqui no nosso planeta. A encarnação, como todas as outras personificações de Micael, são um mistério. Os reveladores não sabem como isso acontece, como que pode, né, ele assumir ali a vida da criatura por ele criada. E dizem que esse é um segredo guardado no planeta onde é responsável por isso. Alguns homens sábios tinham ciência da vinda de Micael ao nosso mundo, né? Então, assim, eles foram avisados, né, por anjos, né, que Micael viria, né? Inclusive até mesmo os anjos que faziam ali junto com Adão e Eva, né? Alguns homens foram avisados anteriormente. Inclusive fizeram visitas a Jesus, né? Os príncipes, os reis magos lá. Nessa sétima auto-outorga, o único evento espetacular, né, que aconteceu foi o anúncio, né, a esses dois homens feitos pelos serafins que anteriormente eram designados para Adão e Eva. Os pais de Jesus eram pessoas comuns, né, pessoas dentro da média das pessoas daquela época. Jesus foi criado como uma criança é criada na época, da mesma maneira, não teve nada de muito diferente. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu como um ser humano como nós, né? Bom, essa auto-outorga teve um desfecho terrível, né? Horrendo, né? Chocou não só, né, o nosso sistema, mas como todo o universo. Eu acredito que toda a criação, né? E marcou o nosso planeta como sendo o planeta da cruz. Então, imagina você chegando lá, né, em Avona. Você é um peregrino da onde? Eu sou um peregrino de Nébron. Não vai me dizer que você é um peregrino do planeta da cruz. Você vai falar assim, sou. Não sei se isso é uma grande honra, uma grande vergonha, mas nós estamos aqui nesse planeta, né? Planeta da cruz. Planeta que os outros planetas fizeram uma grande festa em homenagem a Jesus. Nós nos despedimos dele crucificando, né? Preferindo no lugar dele um ladrão assassino. Não assim, né? Claro que isso demonstra o tamanho do amor de Jesus por nós, né? Que mesmo no seu momento final, ele falou assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso aí, para mim, demonstra claramente que ele atingiu realmente o ápice de se colocar na pele da criatura. Ele falou assim, tudo isso que eles fazem não é por maldade, é por falta de conhecimento, né? E que o conhecimento liberta. Só o conhecimento de Deus pode libertar o homem desse ímpeto, né? Desse ímpeto animal, né? E isso é fantástico. Mostra ali realmente o quão ele estava elevado na sua conquista do seu objetivo, né? Para nós, foi a nossa quarta revelação de época, né? Nesse momento aconteceu também uma dispensação planetária, né? Jesus, ele revelou a verdade e viveu mostrando para nós que é o caminho vivo que conduz o homem a Deus, né? E esse caminho é o quê? É fazer a vontade de Deus, né? Pagar o preço pela verdade, pagar o preço por ser um filho de Deus, né? Mostrou ali que isso não é fácil, que tem consequências, mas ele foi até o fim, né? Ainda mais num planeta como o nosso, né? Que a gente tem até hoje aí propaganda rebelde à torta e à direita. Nós temos aí
muita confusão. Agora que nós temos um livro de Urântia para nos mostrar com mais claridade, né, para nos dar mais clareza no que é a verdade, né? Então, assim, é meio complicado. Você pagar o preço pela verdade aqui no nosso planeta exige uma fé tremenda, uma fé que se a gente não tiver ali com Jesus, a gente não consegue, né? Ele encarou e venceu, né, os seus opositores espirituais, né? Ele teve frente a frente com Caligástia, né? Ofereceu perdão, ofereceu redenção, né? Mas lá no Nandek difícil de ser quebrantado, né? Enviou após a sua partida, né, o seu espírito ao nosso mundo para, dentre outras coisas, ser o guia, né, de um organismo vivo que ele deixou aqui na Terra, um organismo composto por pessoas crentes, né, que ele chamou de seu corpo e comissionou a ser o sal e a luz do mundo, a saber, a igreja. As pessoas que creem em Jesus são a igreja, são o corpo da mente que é ele. Ele é a mente, nós pensamos como ele e por isso agimos. Então, aquela pessoa que crê e por isso faz as coisas aqui na Terra, paga o preço pela verdade, ela pode se autodenominar a igreja. Hoje a gente vive aí uma troca de significados, ou então uma ampliação de significado, na qual a gente delega a um templo o título de igreja, mas isso não é certo, né? O que é igreja, de acordo com o que foi outorgado por Jesus, somos nós. Cada um como uma pedrinha espiritual em cima de uma fundação espiritual maior que ele constituiu ali quando ele falou que Pedro, né, Simão Barjonas, era a primeira pedrinha espiritual. Então, essa igreja está comissionada a ser a luz, a ser o sal do mundo, para não deixar que nós pereçamos aí, né? No erro, no pecado, que nos leva a sofrimentos, né? O sal tem uma significação bem importante aqui, né? Porque antes o sal ele era usado para não deixar que a comida se decomposse, né? Então, nós como sal do mundo, preservando a verdade, não deixando que o pão do céu se estrague, e nem que os filhos de Deus se estraguem, né? Então, eu acho isso muito fantástico. Após essa auto-outorga, Jesus ganhou um novo status, né? Um status pós-outorgado, né? Foi onde ele foi reconhecido como o soberano do seu universo, né? Ele foi reconhecido como filho de Deus e filho do homem, é um outro título que ele tem. Ele é o governante único do universo, né? Ele poderia, naquele momento, dispensar ali a união dos dias, os fiéis dos dias, mas ele não quis, ele pediu aos seus colaboradores do paraíso que permanecessem com ele, que o ajudassem a conduzir o seu universo, mesmo tendo conseguido ali toda a autoridade. Parece que Jesus ele falou assim, não, por favor, eu ainda quero que vocês me ajudem. Né? Isso demonstra aqui uma humildade ímpar, né? Sem medidas de Jesus, e dividir, né, ali com Emmanuel, com os fiéis dos dias, né, todo, né, esse governo, não tomou para si próprio essa prerrogativa, né? Pelo contrário, ele quis sempre dividir isso, e o livro mesmo diz que, pelo que se conhece de Jesus, é impensável que ele tome algum tipo de decisão sozinho, mas que ele sempre vai buscar qual que é a vontade do Pai. Apesar de ter vivido já tudo isso, ele sempre vai ter essa atitude de buscar, né? Qual é a vontade do Pai. Então, ele implementa também a soberania própria e também, com isso, ele faz crescer o Deus que está em manifestação, né, que está crescendo experiencialmente, que é a manifestação suprema da deidade, né? Então, tudo isso com a sua auto-outorga. Continuando aqui.
ele revelou a manifestação da vontade da deidade nos 7 espíritos mestres, né? Então, como um Melquisedeque, na sua primeira auto-outorga, ele manifestou o desejo unificado do Pai, do Filho e do Espírito. Como um Lanonandek, ele revelou a vontade do Pai e do Filho. Então, ele viveu ali qual que é a vontade desse Espírito Mestre. Na auto-outorga adâmica, ele revelou a vontade do Pai e do Espírito. Na auto-outorga que ele esteve como um serafim, ele revelou a vontade do Filho e do Espírito. Como um mortal em Uversa, né, um mortal espiritual em Uversa, ele revelou a vontade do agente conjunto. Como um mortal moroncial, ele revelou a vontade do Filho Eterno. E como um ser humano aqui na Terra, ele revelou a vontade do Pai. Né? Na união de todas essas outorgas, ele revelou o Ser Supremo. E como um mestre cétuplo, Micael se torna agora um membro dos corpos divinos, que constituem uma ultimidade da Trindade. Ficou com um errinho aí de escrita, relevem isso, por favor. Bom, na idade futura, Micael pode ser um colaborador, né? Provavelmente, pelo que o livro leva a entender, um colaborador, né? Ou o criador aí, com o Ser Supremo, na Trindade experiencial para os universos do espaço exterior. Nosso planeta, por sua vez, ficou sendo um templo sentimental para todo o universo de Nébadon. Eles veem o nosso planeta como um dos planetas mais importantes, né, o mais importante, e Jesus, ele prometeu um dia voltar ao nosso mundo. Uma grande honra. Né? Alguém tem alguma dúvida, tem alguma colocação que queira fazer? Eu fiz aqui também algumas coisas aqui para a gente refletir junto, né, a respeito do que foi essa auto-outorga, né? A vida e os ensinamentos de Jesus, elas nos inspiram, né, e nos instigam na gente o que há de melhor. O que podemos aprender de prático com esses novos ensinamentos trazidos pelo livro de Urântia? A Bíblia já trazia, né, muita coisa que a gente pode colocar em prática na nossa vida. Mas o que nós podemos, né? Isso para a gente refletir conosco mesmo, né? O que eu posso aprender de prático? Eu mesmo consigo aprender de prático a humildade de Jesus, de estar dividindo ali. Às vezes a gente quer ser, né, melhor do que o outro e não dividir a autoridade, não pede a opinião de ninguém e acaba muitas vezes quebrando a cara. Né? Então, assim, eu aprendo isso com Jesus. Eu aprendo que quando eu trabalho em conjunto com Deus, quando eu divido os meus projetos com Deus, eu passo a criar isso e a administrar isso de uma forma muito melhor. Quando eu dou ouvidos ao Espírito, eu tenho muito mais possibilidades de êxito. Tudo isso eu aprendo, né, com o livro. Eu aprendo que um ensino que está lá na Bíblia, que mesmo ele sendo o criador de tudo, ele não tomou por usurpação ser a autoridade máxima, não, mas ele se entregou nível a nível, descendo até a criatura mais baixa que somos nós, e aqui na Terra ainda ele experimentou uma humilhação terrível, enquanto ele falava a verdade, o povo caluniava, mentia, ele era subjugado, cuspido, violentado, né? Então, assim, mesmo assim, ele não abandonou a sua missão, né? Pense sobre a trajetória de Jesus até ser o soberano do seu universo criado. Ele passou por toda a qualificação necessária, observou a obra dos seus irmãos, trabalhou em conjunto, aprendeu na prática, sofreu com levantes, correu riscos,
sempre confiou no Pai e sempre pagou o preço pela verdade. Sempre pagou o preço pela bondade e pela beleza. Como, né, saber isso, né, como saber disso pode ajudar a mim e a você a se tornar um filho de Deus mais perfeccionado, né? Isso pode te motivar, isso pode, né, refletir sobre o que Jesus fez, te dá uma força espiritual, na minha opinião, muito grande. Aquela força que a gente precisa para muitas vezes suportar um pouco mais um tempo de prova, para ser compassivo com o irmão que erra, né? Então, isso nos ajuda a sermos melhores. Jesus e a ministra divina foram o arquétipo perfeito de uma união familiar entre o homem e mulher. Relembre como foi, né? E como é o relacionamento entre Jesus e a ministra divina, né? Quais dons podemos pedir a Deus para sermos qualificados, né? E nos tornarmos aí melhores maridos, melhores esposas, né? Quem é casado aí, né? Pode se inspirar no relacionamento entre Jesus e a ministra divina e aprender muito com isso, se almeja ter um relacionamento cheio de sabedoria e abençoado por Deus, né? E para finalizar aqui, as auto-outorgas são essenciais para o desenvolvimento de um governo que pretenda ser justo, misericordioso e compassivo. Você concorda com isso? Eu concordo, né? Por que usar essa técnica é importante? Você consegue visualizar na sua vida, né, situações que essa técnica poderia te ajudar a se tornar uma pessoa mais parecida com o Filho de Deus? Né? Você conseguiria, de forma prática, né, visualizar como se poderia, né, você colocar-se na vida da outra pessoa para tentar compreender como ela está agindo e dessa forma você se tornar um pouco mais compassivo, né? Vamos supor que você lidere aí uma corporação, tenha abaixo de si subordinados, se coloque um pouco, né, ali na função deles para você entender o que eles passam. E eu tenho certeza, né, que isso pode trazer para você dons muito mais significativos, né? Dons muito mais significativos para você se tornar um ser cada vez mais divino, mais parecido como um filho de Deus, né? Jesus viveu as vidas dos seus seres criados e experimentou a vontade das deidades coligadas do paraíso, os 7 espíritos mestres. Aqui em nosso planeta, ele sofreu, humanamente falando, para cumprir a vontade do Pai. Apesar de todo o sofrimento que ele passou, você acha que todo esse esforço valeu a pena? Né? Eu estou perguntando para o seu coração aí, você acha que valeu a pena? Jesus foi humilhado, foi pisoteado, foi cuspido aqui no nosso planeta. Valeu a pena? Eu acho que valeu a pena. Eu acho que o que a gente, né, aprendeu com isso, eu acho que Caligasta deve olhar para o papel dele hoje em dia, assim, se não fosse pelo orgulho, ele deveria se sentir a pior das criaturas, pelo amor de Deus. Como que diante dessa divindade, né, ele não consegue quebrantar o seu coração, né? Então, eu acho que valeu a pena, eu acho que vale a pena a gente pagar o preço pela verdade, né? Será que vale a pena para nós tomar a decisão de buscar sempre fazer a vontade de Deus? Né? Essa é a pergunta final, né? Seguir os passos de Jesus, na minha opinião, seria isso. Buscar, né, perfeccionamento do nosso ser da forma como Jesus buscou a dele. Como? Nos outorgando, muitas vezes, né, nos colocando tendo empatia com o nosso irmão, nos colocando na vida do outro, né? Fala assim, mas peraí, se isso estivesse acontecendo comigo, tentando buscar entender o que acontece com o outro, para que a gente possa não julgá-lo, né? Para que a gente possa ter misericórdia por ele. Então, assim, eu acredito que é dessa forma que a gente conseguirá aí atingir maiores níveis de
níveis espirituais de nos tornarmos mais parecidos com o Pai, de nos tornarmos perfeitos como o Pai é perfeito. Jesus nos dá o caminho, realmente. Ele se auto-outorgou, ele nunca parou de aprender, ele sempre esteve aprendendo. Isso mostra para a gente como é essencial crescer no aprendizado, né? O Filho de Deus que o reconhece como Pai, ele apenas começa o seu crescimento como... Ele quer sempre buscar novos conhecimentos sobre Deus, para que ele possa também se guiar e ter a oportunidade de ser como ele. Bom, pessoal, essa aqui é a exposição que eu tinha para fazer aqui hoje. Gostaria de agradecer enormemente aí a todos que participaram e deixar aqui aberto também um período aí para que vocês possam fazer a participação de vocês. Quem tiver alguma coisa aí para acrescentar, fique à vontade, tá? Muito obrigado. Parabéns, Adriano, estava maravilhoso, muito bom. Obrigado. Obrigada, Adriano, foi muito bom mesmo. Gratidão, Adriano. Muito legal a sua apresentação. Viu, Adriano? Só uma coisinha, uma pergunta. Sim. Você acredita que Jesus poderia voltar como um mortal? Mesmo não nascendo de mulher dessa vez, lógico, mas um mortal? Eu acredito que para ele tudo é possível. Eu acredito que sim. Uhum. Ele poderia. Né? Eu não sei se isso seria assim, bom, mas eu acredito que ele poderia. Imagina só como é que seria, gente, se Jesus voltasse como um mortal. Acho que seria uma loucura, né? Pô, como que seria reconhecido? Nossa, eu não consigo nem imaginar muito aqui, né, o cenário que estaria ali. É algo interessante, né? Dá pra gente passar horas aí pensando como seria isso. Mas eu acredito que sim, ele poderia. Voltar como humano. Hein, Sussu? Desculpa. Eu não vejo qual o sentido para ele voltar como um ser humano, acho que... Sim, eu acho assim, ele poderia, mas eu acho que ele não deveria. Também acho que não. Acho que ele não deveria. Né? Eu acho que teria outras formas dele voltar. A Bíblia descreve que ele voltaria, né, de uma maneira espetacular, né, onde todas as pessoas o veriam, tal. Mas isso aí... acredito que descreve um pouco quando iniciar o mundo de luz e vida, né? Acho que a Bíblia descreve um pouco isso. Uhum. Que ele voltaria em poder e glória, né? Isso. Todas as pessoas o veriam. Assim, de uma maneira bem diferente da que ele veio, né? Mas o livro deixa aberto essa questão de que ele pode voltar a qualquer momento também, né? Que eles não sabem mesmo, né? Mas isso é interessante também para nós, né? Porque assim como uma pessoa que mora numa cidade muito perigosa, ele vai se precaver, para nós também, né, seria interessante estarmos sempre precavidos, né? Que a iminência da vinda de Jesus pode ser daqui 2 segundos, né? Eu vou me comportar como, né? Se a gente for parar para pensar, isso nos ajuda a termos um impulsionamento espiritual e uma força para nos desenvolvermos como espiritualmente, né? Acho que isso é de propósito mesmo. Parabéns, Adriano. Na verdade, você resumiu muito bem esses documentos todos aí, como bem disse o Mantovani ali. Você ainda trouxe um plus para nós ali, você colocou todo mundo para refletir ao final com as suas questões. Né? Foi show. Parabéns, gostei muito. Eu que agradeço. Nem li aqui os comentários aqui. Já que você estava comentando sobre Jesus, né? Tem uma curiosidade que sempre me deixou assim curioso de saber como é que isso vai acontecer. Porque nós sabemos que
Jesus, quando esteve aqui na Terra, e ele foi residido pelo ajustador do pensamento, ele desenvolveu uma alma. E essa realidade, essa alma, esse ser moroncial, ele não ressuscitou com Micael. Essa alma está guardada para algum acontecimento futuro, que os reveladores dizem que não sabem o que vai acontecer. Ou seja, nós temos agora o Filho Criador, Micael, com toda a experiência que ele adquiriu ali, aqui em Urântia, né? Mas nós temos também todos os valores espirituais produzidos por aquela mente humana de Jesus, que foi registrado na alma, e essa alma está guardada para algum evento futuro. Então, assim, é possível, isso é uma conjectura, os reveladores também falam isso, é possível que a gente tenha no futuro Cristo Micael governando o universo e a alma de Jesus ressuscitada para governar o planeta Urântia, já que ele é o príncipe planetário de Urântia? Já pensaram sobre isso? Não? Isso é interessante, mas eu concordo, é difícil de pensar, né? É Então, como se fossem duas pessoas diferentes. Então, ele não tem personalidade. Essa alma está guardada, não tem personalidade. Exatamente, esse é o ponto. Essa alma não tem personalidade. Então, eu tenho dificuldade de enxergar isso. Mas tem um porém também, né? O espírito ajustador que residiu a mente de Jesus, ele se personificou, né? Ele personalizou. Ele não poderia se fundir com essa alma. Pois é. Mas aí não seria Jesus, né? Sei lá. Não, mas o espírito, o ajustador do pensamento de Jesus foi personalizado pelo Pai, que é o Pai de todas as personalidades, inclusive dessa. Então, não é que ele se personalizou assim do nada. O Pai deu uma personalidade para ele. Assim como deu para mim, para você, para todos nós, né? Sim, a conjectura que os reveladores também fazem essa conjectura, assim, por que essa alma está guardada e o que aguarda, que evento futuro ela está aguardando. Bom, verdade, mas assim, eles não sabem o que aconteceu com essa alma, né? Eles não têm ideia, né? Eles não fazem ideia. Aberto a conjecturas. Mas assim, é porque vocês chamaram a atenção aí de uma possibilidade de um Jesus humano, corpóreo e visível, né, para os seres humanos da Terra, porque nós sabemos que para formar um ser assim, a gente precisa de corpo, mente, que facilmente pode ser construído, né? Alma, espírito e personalidade. Então, assim, se houver essa reunião aí de o ajustador do pensamento, personalizado, unido a essa alma e um novo corpo, nada impede que isso aconteça também. Não é impossível, né? Isso é só uma brincadeira. O Pai teria que dar uma personalidade para essa alma. Não se o ajustador personalizado se aliar a ela. Ah, sim. Seria o mesmo ajustador que viveu a vida de Jesus, a mesma alma, só teria um corpo. Eu acho que nós começamos a cheirar algumas coisas que não devíamos cheirar. Mas esse mundo é um mundo de experiência, a gente tem que, né? O Urântia é decimal, então... Porque quando eles falam da volta de Micael, eles dizem assim, olha, tá tudo aberto, a gente não sabe nada. Pode, inclusive, voltar um casal de Adão e Eva junto com Jesus, pode voltar Melquisedeque encarnado para governar o planeta com Jesus, pode acontecer de tudo, eles falam que está aberto, né? Então... Claro que pode acontecer de tudo, ele pode tudo, né? Ele pode tudo. É legal, né? Assim, o Aire até colocou aqui uma coisa interessante, né? Se Jesus voltasse. Agora, mesmo depois dos ensinamentos do próprio Jesus, ele voltasse em carne e osso, assim, da forma como ele veio, eu acredito que ele sofreria bastante como ele sofreu, as pessoas não o reconheceriam. Hoje, o que a gente reconhece
uma religião que foi formulada e muito modificada, né? Até mesmo o próprio conceito de igreja, né? Como eu falei lá, que Jesus estabeleceu como sendo uma irmandade espiritual. Hoje você fala de igreja, as pessoas já têm um paradigma estabelecido na sua mente, que já pensam logo em um templo, né? Então, assim, não tem essa concepção espiritual. E se você for ver o tanto de conceitos espirituais que foram trocados, né, você vai ver aí que, cara, a gente vive em um universo paralelo. Tá? A gente vive aí em uma verdade paralela, não é a verdade que Jesus ensinou. Entendeu? Tudo que parece que a gente ainda está vivendo na sombra do que Jesus falou. E tudo isso, né, o livro explica que realmente é um processo onde o ser humano ele tem esse processo natural para ficar mais fácil para ele não ficar preso às amarras de uma religião que exige que ele esteja sempre em contato com o ajustador, esteja sempre mudando. Então ele cria ali um rito onde ele vai e, pô, isso aí já ficou legal, já fiz o que eu tinha que fazer, agora é só ir para o céu. Não, não é assim. A gente entende que para ser um participante dessa igreja de Jesus, através do livro de Urântia, a gente consegue perceber isso, né, um pouco. Você tem que estar se reconstruindo, se desconstruindo e se reconstruindo diariamente. Né? Você tem que estar ali deixando morrer uma parte velha e renascendo uma parte. Né? Que ele não veio aqui para morrer pelo meu pecado, não, mas que antes de tudo eu tenho que seguir o caminho dele, e me perfeccionar e tentar me tornar perfeito como o Pai é perfeito. Isso não é fácil, né? Se eu, como igreja hoje, assumo essa responsabilidade para mim, é a mesma coisa que eu pegar a contramão de uma via que já está acontecendo. Todo mundo indo para um lado e fala assim, mas e você? Você quer ser o melhor que todo mundo? E tal. Então, assim, quando você começa a seguir Jesus, as coisas, né, começam a se mostrarem diferentes, né? Você coloca isso aí, ainda mais se você for, né, fazer comparações com a religiosidade hoje em dia. Nossa, os religiosos vão querer te crucificar também. Verdade. É verdade. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pela Parabéns. aula, muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigada. Muito Boa obrigada. noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. E sempre que surgir uma oportunidade, se vocês quiserem me dar essa honra, estou aqui para servir. Opa. Legal. Obrigado, Obrigado. Adriana. Obrigada. Um abraço. Abraço a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Bom, saindo aqui também, Nemes. Valeu, um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.